Sejam muito bem-vindos a este curso de Batalha Espiritual. Eu sou Miqueias Oliveira e nós estamos começando essa sistemática abordando a doutrina dos anjos, né? A matéria angelologia, não é angiologia, angelologia, a doutrina, existência, criação, existência, formas, quem são, criaturas espirituais. E eu quero dizer a você, muito bem-vindo, meu muito obrigado por ter adquirido este curso e sabendo que o seu investimento é para crescimento em todos os níveis e esferas da sua vida. Nós vamos falar sobre a natureza dos anjos e a existência dos anjos. A Bíblia menciona a palavra anjo e anjos num total de 289 vezes. No Antigo e no Novo Testamento, um total de 289 vezes. A terminologia de anjos no grego vem de angelos. Tem lá um acento ango ou angelos, angelos. Mas a pronúncia é angelos. E também vem do hebraico a palavra malak, malak, mensageiro, que pode se materializar, ser na figura humana, embaixador de assuntos humanos. No grego vem de angelos e hebraico malak. São embaixadores e falam e agem diante de ordens e instruções que recebem do próprio Deus. Permita trazer um texto que está no livro de Jó, capítulo 1. Se você puder, já pegue aí o seu bloco de anotação, vai aparecer aqui também legenda, mas Jó, capítulo 1, verso 6. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O decorrer do texto eu creio que é conhecimento de todos, mas se não for, por favor, nunca é demais, leia como fundamentação bíblica da origem dos anjos, um dos textos. Outro texto que eu quero que você anote está em Colossenses, capítulo 1, versos 15 e 16. Colossenses 15 e 16. Também Evangelho de João, capítulo 4, verso 24, quando o próprio Jesus, diante da mulher samaritana na cidade de Sicá, Jericó, disse que o Pai era Espírito. Quando ele fala que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então a conotação é mundo espiritual com seres espirituais presentes no seu habitat, na sua geografia, digamos assim, espiritual. E nesse tempo, quando o texto fala filhos, está ligado a anjos ministradores que vinham do planeta Terra, num tempo em que a era patriarcal, lá no início da civilização do homem, Ur dos Caldeus, a Mesopotâmia antiga, onde Satanás, o Ra-Satã, o maligno, o perverso, transfigurado não na condição de diabo, porque isso é mito do clero da Igreja Católica, de o diabo ser preto ou capa vermelha. Isso são parafernálias ilustrativas que vêm desde o concílio do terceiro século, aonde a igreja, aparelhando o Estado com domínio ou status quo entre a influência religiosa, econômica e política, se funde e aí cria os seus mitos e desvaneios com o fim de se locupletarem de tudo aquilo que era de origem para o Estado e sua vida ou normativas de um Estado comum. Então, o diabo não é aquele com tridente, é um ser espiritual que outrora
era querubim ungido. Vem da tradução da palavra Lúcifer, ser que reluz, portador de luz, grandeza elevada. Isaías 14 declara que ele era a estrela da manhã, ou da alva, o romper do dia. Tudo figuras de linguagem que apontava para a sua criação por Deus, Elohim, quando o criou belo e perfeito. Andava sobre o cosmo, deliberava, e não era apenas um cobridor da presença, como a função que nós vamos aprender mais adiante, função dos anjos, mas era um ungido, separado para glória, louvor e honra. Satanás está no meio dos anjos que vinham do planeta Terra e prestar uma espécie de relatórios adus ao eterno Deus. E todos conhecem a história que Satanás é deflagrado e o Senhor o intima. De onde vens? Então, para te dar uma construção da existência dos anjos nos tempos primórdios. Por que eu enfatizei o livro de Jó? Porque o primeiro livro da compilação bíblica do cânon sagrado fora o livro de Jó. O livro de Jó, ele foi o primeiro livro reconhecido com a devida vênia, a observação e cuidado de um livro real e um livro testificado pelo crivo do cânon sagrado. E dentro dessa perspectiva que a palavra, a Bíblia, a compilação, que vem do grego biblos, compêndio de livros, 66 livros, levou de 1500 a 1600 anos toda a sua estrutura, seu escopo e a sua compilação, com 40 autores distintos em eras diferentes. Não se pode omitir, e até quem é ateu entra em crise como se concatenou ao longo da história, livro por livro, se os seus autores foram distintos em épocas diferentes, eras diferentes. É verdadeiramente a palavra de Deus. Só Deus pode reunir. E veja a citação em que os filhos de Deus iam ter com Deus. É o que está escrito em Salmos 91, versos 11 e 12. Então, o Malaque, o mensageiro, o que vem à terra com missão, e muito cuidado, vi o anjo aqui, vi o anjo ali, vi isso, vi aquilo, muito cuidado. Quem vê anjo tem que entender que há uma missão. Anjo não vem à terra ou estar conosco, ministrando ao nosso respeito, sem uma pauta. Eu quero usar uma linguagem para que você compreenda. Sem uma agenda. A agenda a cumprir. Qual é a agenda? Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livram. Olha só, é uma agenda, é uma pauta. De onde vem? Do trono de Deus, da pessoa bendita do eterno Deus Pai, Elohim, Adonai, o Senhor Rei dos céus e da terra, que é o nosso Pai. Então, a natureza dos anjos, ou a criação deles, se deu antes da formação do homem, do mundo. Eu queria que você fosse comigo para Jó, capítulo de número 38. Olha o que diz o livro de Jó na concepção da criação do homem. Versos 4, Deus respondendo a Jó a sua indagação da sua dor, do seu lamento. E olha que coisa linda. Deus vai arguir, Deus vai criar um quiz, né? Vai fazer perguntas e respostas, né? Assinale. Se você souber, responda a questão. É o que Deus está fazendo com Jó, dizendo e lhe perguntando: onde tu estavas quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência, capacidade para voltar no tempo. Deus mostrando a finitude do homem e a grandeza de quem ele é e do que ele faz, do que ele criou. Quem lhe pôs as medidas? Se é que o sabe, Jó. Ou quem estendeu sobre ele a sua corda, sua fita métrica, o seu cordel? Sobre
que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? Agora o verso 7 é algo tremendo. Estrelas aqui, no original você vê Malak. Você vê Malak, anjos. Aí diz assim: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Lembra do texto de Jó 1,6 que os filhos de Deus iam ter com Deus? É a mesma tradução para anjos também aqui no verso 7. Ou quem encerrou o mar com portas quando este rompeu e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por faixa? E por aí vai, tracei limites, pôs limite, termos. E o Senhor está dizendo ao patriarca Jó que uma das testemunhas da obra da criação, de tudo que há, de tudo que se fez, foram os anjos. As estrelas celebravam, jubilavam. Olha, que coisa linda. Ainda que possa não saber ou sabermos a época exata da criação, e aqui eu estou ensinando para vocês aqui, turma, e está captando aqui, o que revela nas escrituras já é o basta de entendermos, pelo menos de ordem cronológica, quando ou que tempo eles foram criados. Criados antes da fundação do mundo, antes dos 6 dias, antes da obra da criação de tudo que se fez. Quando o Espírito de Deus, no Gênesis 1, pairava sobre a face das águas, sobre a face do abismo, os anjos já haviam sido criados. E o interessante é que muito tempo disso Deus vai falar tempos depois com Moisés, ou com Jó. Agora vem comigo, porque os anjos são imortais. Eles não possuem matéria. São assexuados, não há uma definição. A definição é que eles são assexuados. São seres espirituais e não portam na matéria, não habitam na matéria. Entretanto, ainda que possam materializar-se, os anjos não estão sujeitos à morte. Aí que a gente precisa compreender isso. Quando Moisés, lá no livro do Êxodo, ele tem um encontro com a presença, a atmosfera de Deus no meio de uma árvore que nasce em região desértica, que era uma sarça, uma árvore ainda que estéril ou infrutífera, e o anjo de Deus é visto por Moisés em meio a uma sarça, o anjo não foi consumido. Quando na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha 7 vezes aquecidas, ou 7 vezes mais, está lá o 4º homem da fornalha, que era um anjo de Deus. Era o próprio Deus, era um enviado de Deus, Malak, o mensageiro que se materializa, o que vem, o que há. É claro que mais à frente nós vamos falar sobre teofania. Qual a diferença entre A maiúsculo na Bíblia e A minúsculo quando o assunto é a palavra anjo? Mas veja a importância de serem imortais. Não são dados ou fadados a serem consumidos, incinerados, dentre tantas outras finitudes da nossa humanidade. Lucas capítulo 20, eu queria que você abrisse aí ou pegasse esse entendimento. Evangelho de Lucas, capítulo de número 20, verso de número 35 ao 36. Olha o que diz o 35, parte A. Mas os que forem havidos por digno de alcançar o mundo vindouro, ó glória, e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem se dá em casamento, lá no céu, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Lembram dos filhos de Deus tendo com Deus, Satanás no meio deles? Veja Deus falando a Jó
sobre as estrelas e os filhos de Deus que rejubilavam, celebravam na obra da criação. Veja o próprio Jesus dando testemunho de como será a vida no porvir, que não terá essa essência corruptível desse corpo mortal pós-queda do homem. Vamos mais adiante, vocês, meus alunos que estão aqui, você que está conectado aqui no curso de forma online, são espíritos. Hebreus, capítulo 1, eu quero dizer a vocês que esse curso ele não pode ser feito com achismo. A proposta é fundamentar você à luz da palavra. E se é à luz da palavra, permita-me lhe introduzir, lhe fundamentar dentro da temática e da sistemática da matéria angelologia pela palavra. É o que está escrito em 2 Coríntios 13:8. Nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Olha o que diz o Hebreus 1, verso 7 e verso 14. Hebreus 1, verso 7 e 14 diz: E quanto aos anjos, diz, faz dos seus anjos espíritos, e de seus ministros patentes de anjos, labaredas de fogo. Verso 14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então veja que os anjos que são espíritos, eles têm função definida e são descritos para diferenciação dos homens que habitam nesse plano físico, que portam a vida de Elohim na matéria, que são espírito, alma e corpo. Os anjos não são alma e nem corpo, são espíritos. Agora, vem comigo aqui. Por natureza, não estão limitados a condições naturais, climáticas, físicas. Eles não pegam pandemia, eles não sofrem de mutações de pandemia, endemia, não são levados a golpes de qualquer natureza física, humana, emocional. Eles não podem se ressentirem porque não há esse nível de sentimento corroborado com o aspecto da sua humanidade. Mas podem materializar-se. Podem. Jesus é eterno. Jesus, João capítulo 1, a partir do verso 1, é a base que eu e você precisamos ter para compreender por que é que os anjos podem se materializar. Por que é que os anjos podem, de forma categórica, tornar-se visíveis no aspecto humano. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram criadas por ele, feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não as compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, e aí vem dando o testemunho daquele que abriu o caminho. O verbo, o espírito, a palavra em movimento se tabernaculou entre os homens. E vai dizer que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Escute isso. Jesus é eterno e ele é o modelo no Antigo Testamento, não da sua divindade e da sua missão. Nós precisamos pegar sobre a temática materializar-se e entender que a divindade do Cristo, que não usurpa da glória que tinha e que tem, Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 9, e se tabernaculou é nessa proporção do que é espírito pode se materializar, embora não com a missão do Cristo, o Messias, o Mashiach, que foi gerado no útero de Maria, Lucas capítulo 1, quando o anjo Gabriel, o mensageiro, a vê e diz salve a agraciada e declara a missão incumbida do próprio Deus que um tempo seria engravidada pelo Espírito Santo.
Não é nesta dimensão que o anjo se materializa. O nascido de mulher, o que veio em espírito vivificado é Yeshua. Mas dentro desse aspecto de forma humana, Jesus é como modelo para isto. Agora, terminando aqui, porque a gente tem outra matéria dentro desse contexto, se o Verbo se fez carne e habitou entre nós, precisamos compreender que não se pode comparar a glória divina com as criaturas dos anjos, mas entender sobre materialização como Jesus. Ainda que, delimitando-se sobre o corpo, o Cristo teve fome, teve, consequentemente, de ser alimentado. Como assim, pastor? Você vai ver anjos recebendo ofertas de Abraão. Você vai ver anjos no Antigo Testamento recebendo hospedagem de Ló e dormindo, se acomodando e ceando, passando a noite na cidade de Sodoma e tantos outros que nós vamos abordar no próximo vídeo. Recapitulando, a existência antes de tudo que se fez no mundo físico. Eles foram criados antes do homem. Tem a terminologia que a tradução, tanto grego quanto hebraico, ministradores, trabalham com missão vinda de Deus, do eterno, para servir o homem. A natureza foram criados antes do homem, antes dos mundos. São imortais, são espíritos, podem vir se materializar. E com isso, eu te espero na próxima aula, querendo Deus.